primeira gestação, ela nos traz muitas dúvidas, muitos questionamentos, e como vocês sabem, é a minha primeira gestação, e essa semana eu fiquei pensando sobre a licença maternidade. É muito importante a gestante que trabalha conhecer os seus direitos até para saber lutar por eles. E é por isso que eu convidei uma advogada trabalhista, é Patrícia Carvalho. Ela é especialista em direito trabalhista e a gente vai bater esse papo para entender um pouco mais quais são os direitos que a legislação ela garante para a gestante. Oi, Val, muito prazer estar aqui no seu canal, agradeço o convite. Acho de suma importância esse tipo de conteúdo na internet, onde a gente traz informações para gestantes, especialmente nesse período que a gente está vivendo, que traz diversas dúvidas, pensamentos, sentimentos diversos. Acho que a gente ter conhecimento dos nossos direitos traz aí uma segurança, né, para a gestante, no caso, para a gestante. Para quem está gestante em plena pandemia, né, mudou alguma coisa na legislação ou continua tudo igual? O que funcionava antes permanece igual na lei para a gestante que vai tirar a licença maternidade? Val, com relação à pandemia, não houve alteração nos direitos da gestante, permanecem os mesmos. O que acrescentou, e na verdade foi até bom para a gestante, é o seguinte: a gente ouviu falar muito nos últimos tempos acerca da suspensão do contrato de trabalho, que é aquele empregado que teve ali o contrato interrompido ou a jornada reduzida. Então, por exemplo, a gestante teve um contrato suspenso, interrompido por 60 dias, ou uma redução da jornada, redução do salário por 60 dias. A gente sabe que se for suspenso, interrompido por 60 dias, ela tem uma garantia de emprego por mais 60 dias. Então, para a gestante, isso foi bom porque se ela tiver, o contrato dela tiver essa alteração, ela pode incluir esses 60 dias, no caso do meu exemplo, ela pode incluir na licença maternidade, não incluir na licença maternidade, mas ela pode ser somado à licença maternidade. Então, é como se fosse uma somatória de garantias de emprego. Ela tem a estabilidade dela como gestante e ainda teria o período que ela tem, essa garantia, essa indenização, ela seria somado a esse período. Por exemplo, eu estou trabalhando, aí eu eu estou grávida, tenho a minha licença maternidade, eu posso juntar isso com as minhas férias ou não? As férias, assim como a licença maternidade, são garantias, são direitos do trabalhador, no caso, a licença maternidade da gestante. Mas as férias ainda é uma prerrogativa do empregador decidir a data. Então, assim, pode, mas claro que isso vai depender de uma conversa empregado e empregador. Se eles chegarem, olha, eu preciso e for possível para o empregador, pode sim, ao término da licença maternidade, pode sim ser incluída as férias. Se ela tiver uma gravidez tranquila, conseguiu os 9 meses, depois que ela ganha o bebê, inicia a licença maternidade ou não? Pode iniciar um pouco antes? Pode. Na verdade, ela pode solicitar a licença maternidade até 28 dias que antecedem a data prevista para o parto. Então, se ela optar por sair 28 dias antes, uma semana antes, enfim, ela pode fazer essa opção, essa escolha, ou se ela também tem muitas gestantes que trabalham até o dia do parto e a licença maternidade vai contar desse afastamento, ou seja, se ela sair 28 dias antes, uma semana antes, conta dessa data. Se ela optar por trabalhar até o último dia, vai contar da data ali do parto mesmo. É importante a gente deixar claro, então eu prefiro sair 28 dias antes, mas esses 28 dias serão descontados lá na frente. Referente à licença maternidade, quantos dias que a gestante ela pode tirar? A licença maternidade ela é de no mínimo 120 dias. Então, em regra, são 120 dias de licença maternidade. Porém, se a sua empresa for optante pela empresa cidadã, que é um benefício do governo, ela tem isenção de impostos, se ela aderir à empresa cidadã, é acrescido mais 60 dias, por isso que chega a 180 dias. Servidoras públicas também têm a licença maternidade de 180 dias. Por isso, essa diferença.
mas em regra, no mínimo, são 120 dias. Patrícia, referente à licença amamentação, como que funciona? Então, na verdade, não é bem uma licença. Como a gente estava falando, a OMS ela recomenda o aleitamento até o sexto mês do bebê, o aleitamento exclusivo até o sexto mês. Então, o que acontece? Se a gente for pensar no período mínimo de licença maternidade, que são 120 dias, se a gente for fazer essa contagem, daria ali 4 meses. Então a gente pensa, se até o sexto mês ele tem que fazer, como que faria? Como seria possível? Então a legislação ela traz uma previsão de 2 intervalos de 30 minutos cada, justamente para a colaboradora, para a gestante, para a mãe, recém-mãe, ter a oportunidade de amamentar o seu filho. Mas nesse caso, esses 30 minutos pode ser acordado diretamente a empregada com o seu empregador. Então, ela de repente pode solicitar entrar uma hora mais tarde, uma hora mais cedo, ou colocar essa uma hora no intervalo, ou entrar meia hora mais cedo, mais tarde, sair mais cedo, enfim, isso é negociado. Ela tem esse direito de 30 minutos para amamentação, 2 intervalos de 30 minutos. É um momento muito delicado em que a mulher ela precisa mesmo se dedicar, além de se dedicar ao trabalho, ela tem mais um bebê, né, para cuidar e que são muitos desafios. Então é importante que ela converse com seu chefe, enfim, com o RH e negocie essa parte para conseguir chegar ao sexto mês amamentando o seu filho. Na verdade, sim. O próprio empregador ele tem que ter conhecimento que ele tem que. Esse é um direito dela. Né? Então, o que eles vão negociar ali é em que momento ela pode tirar esses 30 minutos, porque realmente a legislação não traz ali, olha, tem que ser 30 minutos antes, depois, no início, no término, não. Ele deixou claro que esses 30 minutos são esses 2 pausas de 30 minutos é um direito da mãe, da recém-mãe. Porém, fica a cargo ali das partes chegarem a um denominador, ou como seria possível. E aí já incluindo, né, acho que a gente está nesse ponto, é importante deixar claro que a empresa que ela conta com 30 mulheres acima de 16 anos, ela já é obrigada a ter na sua empresa uma creche, né? Ou se ela não tem essa possibilidade, não tem essa estrutura, é substituído pelo auxílio creche. Então, mas a minha empresa eu não tenho uma creche lá, não tem essa possibilidade. Mas a empresa vai fornecer o auxílio creche. Isso é importante, porque é mais um benefício para a colaboradora, né? Porque para a mulher é muito desafiante. A gente vai adiando a gestação e quando a empresa ela oferece esses benefícios, eu acho que para a mulher é muito melhor, né? A gente começa a ter mais coragem porque sabe que tem um auxílio da empresa. Então, eu acho que esses benefícios eles são muito importantes para as mulheres, para as colaboradoras e para as trabalhadoras, né? Isso incentiva ainda mais quando a mulher tem um desejo de se tornar mãe, ela tem mais confiança até na empresa, né? No trabalho dela. Isso, a legislação já garante isso, né? Se é uma empresa séria, uma empresa idônea, ela vai seguir a risca, até para não ter nenhum problema judicial, né? Mas ela tem que seguir a legislação para não ter nenhum problema futuro. E garantir toda essa benesse que é da mãe e também do bebê. Falando sobre a licença paternidade, quantos dias que os pais eles têm direito, pela legislação brasileira, a tirar a licença paternidade? Eles têm um período de 5 dias de licença, porém também se a empresa for aderir à empresa cidadã, se a empresa quiser, se ele tivesse a opção, ele pode acrescentar mais 15 dias, então fica um total aí de 20 dias de licença. Quais são os pontos que você acha importante as mulheres que estão grávidas saberem? Olha, quais são os meus direitos? Tá.
restringindo aqui né, aos direitos trabalhistas, o que a gestante ela tem direito? Ela tem, desde a concepção, ou seja, desde o momento que ela está grávida, até 5 meses após o parto, ela tem uma estabilidade. A gente chama de estabilidade provisória, porque é algo que tem uma data para acabar. Então, da concepção até 5 meses após o parto, ela é uma colaboradora estável, ela tem estabilidade provisória. Essa estabilidade, mesmo que ela seja demitida hoje e a concepção aconteça no curso do aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, se ela tomar conhecimento da gestação e informar o empregador, imediatamente ele tem que reintegrá-la. Então, independente se ela tinha conhecimento ou não, no momento se ela for desligada, tiver conhecimento ou não do seu estado gravídico, quando ela tomar conhecimento e através de um exame comprovando que a concepção se deu ainda quando ela era funcionária da empresa, a empresa tem que fazer essa reintegração. E o ideal é que ela faça isso sem nenhuma medida judicial. Ela faça e demonstre boa fé e reintegre a colaboradora. Esse eu acho que é algo muito importante a empregada tomar conhecimento, porque muitas vezes a pessoa foi desligada, engravida e não sabe que poderia continuar, que tem essa garantia, essa estabilidade. Então, ela tem que comunicar ao empregador. Se, infelizmente, o empregador não tomar nenhuma atitude, aí teria que ser por meio judicial mesmo, mas o ideal é que ela converse diretamente com a empresa para que faça essa reintegração de forma até mais rápida. Né? Um outro ponto, e esse é até recente, a gente vê, recente que eu digo, veio com a reforma trabalhista agora em 2017, que é a mudança de cargo ou do setor ou da função da mulher, da gestante, que trabalha em local insalubre. Então, se ela trabalha num local insalubre em grau máximo, ela tem essa garantia de alteração da função, ou até mesmo do setor, ou até mesmo da função, de imediato, se for em grau máximo, insalubridade um patamar aí elevado, ela vai ter essa alteração imediata. Se for possível, ela exercer a mesma atividade num setor diferente, perfeito, senão ela vai ter que mudar mesmo de função, isso de imediato. Se o local que ela trabalha, a atividade que ela desenvolve é em grau médio ou mínimo, aí ela precisa de um atestado do seu médico fazendo essa solicitação do afastamento dela. Então, se for de grau máximo, a alteração imediata. Se for grau médio e mínimo, ela precisa de um atestado do médico de confiança dela para ela alterar o setor ou a função. Um outro direito da gestante seria que ela tem no mínimo, e aí eu falo mínimo porque não existe uma quantidade exata, né? Cada gestação é única, mas ela tem uma garantia de pelo menos 6 saídas mediante a apresentação de atestados para realização de consultas, de exames, então no mínimo 6. Mas isso, obviamente, que não é um valor, ela só pode, durante todo o período gestacional, se ausentar mediante atestado 6 vezes. Não, ela tem muito mais. São no mínimo 6 dias. Isso é um direito, né? Isso é um direito. A gestante já tem que ter conhecimento que ela pode sair no mínimo 5, mas isso, de acordo, se ela tiver necessidade de fazer mais consultas, então ela pode ir tranquilamente apresentando um atestado do seu médico. Exatamente. E eu acho que o direito aí, que é o de conhecimento maior, que foi até no início do nosso vídeo, é justamente a licença maternidade, né? Que eu acho que esse é o que as pessoas mais conhecem. De repente, não necessariamente conhecem o período, o valor que vai receber, mas todo mundo sabe que se ficar gestante vai ter ali um período de licença maternidade. Então esse é um dos direitos também da gestante, que seria esse período em que o contrato dela é suspenso, mas com a garantia ali do seu salário. E o importante também é que esse período conta para fins de INSS, de FGTS, para contagem de férias, para tempo de serviço. Então, esse período é um período que ela tem de afastamento do emprego, mas ela tem a garantia do seu salário. Você voltando de licença maternidade,
a empresa ela tem, se ela quiser, ela pode dispensar a funcionária, porque isso acontece muito, né? Muitas É, mulheres retornam da licença maternidade e a empresa acaba mandando embora. é muito comum, mas é como eu estava falando, ela tem uma estabilidade desde da concepção, ou seja, desde o momento que ela tomou conhecimento da gestação até 5 meses após o parto. Então, se ela tivesse, a gente parar para pensar que ela tem uma licença maternidade de 120 dias, se a gente for contar isso mesmo, dão 4 meses. Então, se ela retornar nesses 4 meses, ela ainda teria um mês, então a empresa teria, não poderia desligá-la de imediato, ela teria ainda até 5 meses após o parto de estabilidade. Então, esse desligamento não seria possível de imediato. Porém, se a gente for contar que ela vai ter, ela conseguiu, seja porque a empresa aderiu, por exemplo, à empresa cidadã e ela conseguiu 180 dias, então ela ficou de licença, ao invés de 4, ficou 6 meses afastada. Quando ela retornar, esse período dela de estável não está mais em vigência, então ela pode ser desligada de imediato. A gente tem que ficar muito ligado no que a legislação fala e no que é direito, né? Porque assim, Exatamente. senão você não entende aonde você pode exigir o que é o seu direito. Por isso é importante, se a gestante tem dúvida, consultar um advogado trabalhista, né, Patrícia? Porque vai ter orientações de uma pessoa que entende mesmo de leis e vai te explicar direitinho o que você pode, o que você não pode, o que a empresa também pode te oferecer e o que não pode. Então é importante a gente ficar atenta até para saber exigir o que é nosso de direito. Exatamente, Val, porque aqui a gente está justamente tratando o que a legislação traz, né? Porém, nós temos outros direitos, por exemplo, em convenção coletiva. Então, aí teria que analisar caso a caso, né? De repente, ela tem um direito, a gestante ela tem um benefício que a convenção, que a categoria dela permite. Então, tem que analisar. Então, é diferente. A gente viu aqui que a licença maternidade de uma seletista são de no mínimo 120 dias, que a legislação prevê, são de no mínimo 120 dias, mas nós temos uma servidora pública que tem uma licença de 180 dias, nós temos as adotantes, né? Nós temos que também tem direito à licença maternidade. Então, cada caso é um caso. Então, é muito importante, realmente, você ter conhecimento, você buscar a consultoria de um advogado, ou até mesmo, de repente, tentar conversar com o RH da sua empresa para entender aquele momento, porque se você deixar passar, de repente você vai perder alguns direitos e muitas vezes depois que você vai recorrer, vai atrás, já passou o tempo. Não pode perder esse time. Patrícia, para as pessoas que têm dúvidas, como elas podem entrar em contato com você? Val, elas podem entrar em contato comigo através do meu e-mail, patricia.pcarvalho.adv.br ou através do WhatsApp, que seria o 96565 1411 DDD 11, estou em São Paulo. Gente, se vocês estiverem com dúvidas ainda, porque é um assunto muito complexo, na verdade, mas a gente tem que pegar esses pontos que você explicou, que são a licença amamentação, a licença maternidade, o quanto você pode gozar dessa licença maternidade e entender se a sua empresa ela possui algum benefício para te oferecer. Então, é ficar atenta mesmo. Você quer acrescentar mais alguma informação que você acha relevante para as pessoas que nos acompanham, que estão grávidas, que estão pensando em engravidar? Val, eu gostaria só de deixar alguns pontos a mais, acrescentar, para desempregada, para a gestante que se encontra nesse momento desempregada, porque eu acho que é um susto muito grande naquele momento você descobre uma gestação e de repente fala, poxa, mas eu acabei de perder meu emprego. Ela tem direito, só que não estou dizendo que todas terão. Ela existe, depende muito, cada caso é um caso, como a gente acabou de conversar, cada caso é um caso, deve ser analisado, mas se ela tem dúvida, se ela está desempregada, ela perdeu o emprego faz pouco tempo, se ela trabalhou um período numa empresa, pelo menos 10 meses numa empresa, foi desligada, recebeu seguro-desemprego, por exemplo, ela tem um período ali a gente chama de período de graça, né? A gente fala que a empregada ele está ali
segurado, né? Ele tem um período de 24 meses de graça, né? Não seria estável, ele está garantido, né? Segurado pelo INSS. Se ele não recebeu o seguro-desemprego, ele tem 12 meses. Então, assim, cada caso é um caso. Só tô querendo que, de repente, a pessoa que está assistindo esse vídeo fala, poxa, mas eu acabei de perder meu emprego, eu fiz a contagem, infelizmente a concepção foi depois do término do aviso prévio, então ela pode ir atrás, porque de repente ela consiga essa licença. Olha, Patrícia, nem sei como te agradecer as suas informações. Eu acho que deu para ajudar muita gente, pelo menos a mim, que eu não conheço muito de legislação, de lei trabalhista. A gente busca muita coisa na internet, mas nada melhor do que conversar com um especialista, e uma especialista como você. Eu agradeço. Para você que gostou do nosso papo, curta o canal, se inscreva. E se você tem dúvida, pode mandar aqui também, que eu encaminho para a Patrícia. Isso. Eu que agradeço, Val, como eu falei no início do vídeo, acho extremamente importante esse tipo de conteúdo. Estou gostando muito do seu canal, parabéns. Acho muito importante a gente levar conhecimento, informação para a gestante, né? Que já passa por tantos sentimentos diversos, tantas dúvidas, né? Por que não deixar algumas coisas claras, né? Eu que agradeço, Patrícia. Obrigada. Um beijo para você, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo. Obrigada, Patrícia.